Olá, amigos, no Ar Esporte Cidade pelo seu canal 7 da NET. A partir de agora estaremos aqui enfocando as novidades esportivas para você, falando do Rio Preto Esporte Clube, que teve uma vitória maiúscula contra a equipe do Barbarense. Portanto, a primeira vitória acontecendo e o Rio Preto agora pega a equipe do Velo Clube no próximo domingo às 18h30 em Rio Claro. O Mirassol fez bonito mais uma vez, ganhou da equipe do Linense por 3-1 e está com 9 pontos e é o líder geral do Campeonato Paulista. Falando em Campeonato Paulista, hoje o Corinthians enfrenta a equipe do Novo Horizontino e o São Paulo Futebol Clube joga contra o Santos. Portanto, então, temos aí o Sansão acontecendo no Campeonato Paulista. E lembrando a vocês também que continuam as avaliações no campo do João Paulo II para as categorias Sub-15, Sub-13 e Sub-17 do América Futebol Clube, sob o comando do Cuquinha e também do técnico João Santos. Portanto, é o América tentando arrebanhar aí garotos nessas categorias para as disputas vindouras desses campeonatos que acontecem aqui na nossa cidade e também na Federação Paulista de Futebol, onde o América vai participar. Também estaremos aqui trazendo as novidades do futebol de uma forma geral, falando de uma forma geral do mundo, porque ontem tivemos uma derrota da equipe do Barcelona por 4-0 para o PSG. Tudo isso e muito mais você confere agora aqui no seu canal 7 da NET. Oscar Oliveira, beleza? Boa tarde. Boa tarde, Edinho. Boa tarde aos amigos, o pessoal que está sempre ligado aqui no Esporte Cidade. Ufa, o Rio Preto conseguiu a sua primeira vitória. Mas convenceu, o time jogou bem. Isso daí eu creio que a gente vai discutir aqui ao longo do programa. Por quê? Porque realmente a torcida, né, mesmo com esse placar aí elástico, a torcida não se agradou, né, da apresentação do Rio Preto. Agora, aqui do nosso lado, nós temos um time, né, Edinho, aqui na vizinhança, o Mirassol. O Mirassol realmente vem mostrando, né, vem aproveitando esse início de campeonato e está de parabéns. Conquistou aí a sua praticamente uma vitória, uma vitória convincente aí em cima do Linense. Tá certo, Cássio Debarco. Tá aí então a vitória da equipe do Rio Preto, uma vitória que dá certa tranquilidade para o time do técnico Luciano Dias. Já que a gente nota que apesar da vitória acontecer, os jogadores estavam intensos em campo, né, esperando essa primeira vitória e ela acabou acontecendo contra o lanterna do campeonato. Um abraço, Edinho, Oscar e quem acompanha o Esporte Cidade aqui na TV Rio Preto, o canal 7 da NET. Pois é, uma vitória que veio numa hora muito oportuna, né, para a equipe do Rio Preto, porque essa intranquilidade do elenco, do plantel, é uma coisa que ficou evidenciada e que foi confirmada depois em off, não é? Pelo técnico Luciano Dias, para mim e para o Oscar Oliveira, depois que nós ouvimos no término da partida. O time, realmente o plantel, vinha buscando essa vitória, só que ela escapava, saía na frente e empatava. Contra o Guarani saiu na frente e perdeu. E mesmo com essa vitória de 4-1, a gente percebe que os jogadores do Rio Preto falta essa tranquilidade. Agora, tranquilidade é essa que eu tenho certeza que o técnico Luciano Dias, com o decorrer do campeonato, irá conseguir do seu elenco, não é? É um trabalho que ele tem que fazer, esse trabalho psicológico, para que essa equipe tenha essa tranquilidade e que vibre. Mesmo ganhando, a equipe não vibrou, não comemorou, por causa deste fator psicológico negativo, não é, da equipe do Rio Preto. Bom, inclusive falando em vibração, a gente via lá, estava no meio da torcida do Rio Preto Esporte Clube, que alguns torcedores diziam que quando o Luciano Dias estava aqui no Rio Preto e o Rio Preto subiu em 2007, o Luciano era um cara mais vibrativo, viu? Ele tinha vibração com a equipe do Rio Preto Esporte Clube. Hoje a gente já não vê essa mesma vibração como antigamente tinha o Luciano Dias. Não sei o que está acontecendo, né, com esse elenco do Rio Preto Esporte Clube, por parte da comissão técnica e também por parte dos jogadores que estão apáticos e sem confiança nessa equipe do Rio Preto. Então, quer dizer, o que eu estou falando aqui é o que o torcedor me passou ontem, né? De que aquele torcedor que vai lá, que assiste todos os jogos, que está presente, que vai lá, xinga também, por que não, né? O técnico do Rio Preto Esporte Clube, Luciano Dias, mas também elogiou quando ele subiu com a equipe do Rio Preto. Então, quer dizer, acho que está faltando vibração aí, um pouco mais, para todo mundo lá no Rio Preto Esporte Clube. Olha, Edinho, eu vou falar uma coisa para você, Edinho, que normalmente a gente tem que fazer uma análise. Eu creio que nós,
fazemos análise, o torcedor faz análise, nós como comentarista, nós fazemos análise do que é o jogo e fazemos análise do time de uma forma geral. Agora, o que se esperava do Rio Preto? Desde quando se iniciou o campeonato, Edinho, a gente viu treinos e viu como que o Rio Preto se apresentava. E se falava, ó, o Rio Preto tem um bom time, vai realmente dar muito trabalho. Só que nós estamos falando e analisando o potencial daquilo que a gente está vendo. Nós não conhecemos o potencial dos outros adversários. E aí, quando começa a aparecer, nós vemos o que patamar normalmente o nosso time está. Nós vemos aí como que o Rio Preto está. Como nós fazemos análise, Edinho, é lógico que o treinador também faz, ele analisa tudo, ele analisa o esquema tático, ele analisa o condicionamento dos jogadores, ele analisa tudo. E eu e o Castro, nós tivemos a oportunidade de conversar com ele depois dessa vitória. Uma vitória que praticamente, Edinho, agradou o grupo, né? Mas não entusiasmou muito. E agradou o treinador, mas deu uma tranquilidade. E nós ouvimos um pouquinho, vamos ouvir o Luciano, o que ele fala, e depois a gente comenta alguma coisa que a gente falou assim, num particular, a respeito desse grupo. A equipe tira esse peso, né, da ausência de vitórias, para que a gente possa agora ter mais tranquilidade e confiança, né? Eu acho que isso aí é claro para todo mundo, que a equipe joga tensa, né, porque os resultados não vieram, apesar de termos tido a oportunidade já, nas 3 primeiras partidas. Eu acho que nós fizemos até por merecer, não soubemos administrar o resultado. Diante do Guarani, eu acho que nós não merecíamos a derrota, se nós não fizemos uma grande partida, mas o adversário também não fez, não foi um jogo equilibrado, onde o zagueiro achou um chute fora da área, né? Mas enfim, o importante é que essa primeira vitória veio e agora nós temos que trabalhar em cima disso, né? Do desgaste deles e buscar mais um resultado positivo, se possível uma vitória. Eu acho que nós temos capacidade, eu acho que nós temos que sempre, independente do adversário, brigar por uma vitória. Então eu espero que agora a gente possa ter essa confiança, como eu falei, e ir lá brigar para buscar uma vitória, porque eu acho que agora no campeonato 2 vitórias seguidas já te coloca num outro patamar. Bom, que você tenha lá um bom desempenho junto com a equipe contra a equipe do Velo Clube e que traga os 3 pontos. Tá ótimo, obrigado pela confiança, um abraço. Pois é, Dinho, você vê só que ele fala e ele sentiu isso. O Cássio, eu e o Cássio, nós ouvimos ele depois de tudo e sentia que os jogadores não vibravam. Mesmo Então, na verdade, com a vitória, então, tá tudo caído. Na verdade, então, tá faltando o 12º jogador. Exatamente. 12º jogador, Exatamente. tirando, não vou pôr o Luciano Dias no meio. Certo. Mas eu vou pôr aí uma psicóloga. Porque quando o Alessio esteve aí com o Rio Preto Esporte Clube, tinha uma psicóloga que acompanhava de perto todo mundo. Eu lembro então, disso. quer dizer, se o Rio Preto tem essa síndrome, quando você está doente, está com síndrome, está com depressão, você não vai procurar um médico? Sim, claro. Então, Lógico. quer dizer, então o Rio Preto tem que procurar um psicólogo, então, porque está com essa síndrome de não vencer. Porque 3 jogos, 4 jogos, o Rio Preto saindo na frente e acabando não tendo os resultados positivos, quer dizer, então está dizendo, ele próprio está dizendo que o time está tenso. Então, quer dizer, eu acho que o Rio Preto, então, o presidente do Rio Preto Esporte Clube, Suério Ribeiro, precisa contratar uma psicóloga aí para o Rio Preto, véio. Com certeza. Não sei se tem essa psicóloga no Rio Preto. O importante também é dizer, Edinho, que é o que ele falou aí no final, olha, a vitória sempre dá confiança, quer dizer, agora ele vai em busca de uma segunda vitória. Se vencer, normalmente sai desse marasmo, né, Edinho? Porque é lógico, você percebia, quem estava ali por perto, Edinho, quem esteve ali, você estava vendo o nervosismo, se errava muito passe. Olha, eu pergunto até, vou perguntar para você e o Cássio, porque vocês estavam junto comigo lá. Quando nós falamos assim, poxa, esse time do Barbarense é muito ruim, né? Não, vamos falar, o comentário lá era assim, não, é horrível. O Rio Preto ganhou de 4-1. Só que quando o Rio Preto estava ganhando de 1-0 e o Barbarense empatou, ninguém falava que o Barbarense era um time ruim, que o Barbarense era um time horrível. Só começamos a falar isso depois que o Rio Preto dilatou o placar, fez 4-1 e depois que a gente viu também o Barbarense errar absurdamente. Então, eu sei, Edinho, e tenho convicção disso, o Rio Preto não está com um time ideal para concorrer com os adversários que nós vimos jogar. O Rio Preto precisa melhorar muito. Até posso dizer, Edinho, uma coisa para você, não sei se você pode até dar opinião, você e o Cássio. Eu ainda acho que a melhor partida do Rio Preto foi diante do 15. Claro que o segundo tempo não jogou, mas ainda foi melhor do que essa que ele venceu o Barbarense. É uma opinião minha. Claro que se você comparar com o do Guarani também, a gente fala que o Rio Preto teve uma partida excelente contra o Guarani, certo? Não foi um bom segundo tempo?
Não foi, mas ainda acho que esse time que se apresentou diante do Guarani ainda foi melhor do que esse que jogou contra o Barbarense, mesmo o Rio Preto vencendo como venceu aí por 4-1. O time do Barbarense não é ruim, ele é péssimo, dos péssimos. 5 partidas, não venceu nenhuma, está com 0 ponto, fez 2 gols dentro da competição. Então, quer dizer, é muito ruim o time do Barbarense, né? O Rio Preto não vai estar aí muito entusiasmado com essa vitória não, porque vamos que vamos trabalhar aí com a equipe do Rio Preto. O Rio Preto tem vários desfalques, está o Cleiton no departamento médico, tem aí o Gleidson no departamento médico, tem o Bruno Nunes no departamento médico e, portanto, então, tem jogadores para estrearem na equipe do Rio Preto, tomara que mude contra a equipe do Velo Clube. É isso que nós queremos aí, que essa equipe tenha um pouco mais de, digamos assim, ó, no palavreado do futebol, né, daquela palavra chula, tenha mais tesão. E é isso que está precisando a equipe do Rio Preto Esporte Clube. Voltamos aí. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. O Grupo Lucadema desenvolve e fabrica equipamentos para laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade, além de oferecer toda a linha de consumíveis como vidrarias, reagentes e acessórios. Equipe técnica altamente especializada em manutenção de equipamentos científicos. Com um portfólio completo, atendemos a indústrias de segmentos variados, bem como universidades e institutos de pesquisa em todo o território nacional. Grupo Lucadema está presente no dia a dia de todos os brasileiros. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte. Tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte. Você também. Com muitos anos de experiência, Trevisan Contabilidade conquistou nas áreas de consultoria e auditoria a credibilidade necessária para solucionar as dúvidas da sua empresa. Diversificando suas atividades, Osmar Trevisan apresenta a trevisaneventos.com.br, um espaço reservado para o sucesso do seu evento. Telefone 3215 8181. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. Upsign Digital, comunicação visual, qualidade para você e sua empresa. Adesivos, fachadas, banners e grande variedade de adesivos temáticos para festas e eventos em geral. Upsign faz ainda adesivagem de carros e vitrines. Upsign Digital, Rua Reverendo Vidal, 353, no Jardim Alto Rio Preto. Telefone 3353-5477.
VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405 Jardim Primavera. Telefone 32236600. Legal, falando mais do Rio Preto Esporte Clube, a gente notou também que a torcida não está comparecendo em massa, né, aqui, com o Rio Preto, né? 1.000 e poucos, né? Que compareceram ontem por lá. Caiu pela metade, Edinho, em relação à estreia, em relação ao jogo do Guarani. Mas isso está relacionado àquela derrota. Tudo é atribuído a uma derrota. A vitória normalmente traz público, né, Edinho? Traz torcedores que vão lá incentivar. Mas quando você vê uma derrota, ou tem uma derrota, da forma que foi aí que aconteceu com o caso do Guarani, a tendência, e não tem nada que se justificar o horário, viu, Edinho? O horário escolhido, tudo pro jogo, não tem nada a ver. Eu acho que foi o torcedor mesmo que viu a equipe jogar que acabou desanimando, não é isso, Cássio? Olha, e tem um fator também, embora não tivemos um grande público, um público pequeno, mas um público que exigiu muito, né? Que estava atento, marcando em cima a equipe do Rio Preto e cobrando muito, né? Porque na verdade a torcida quer um time voando, um time goleando, um time aí convencendo e por enquanto ainda não está. Então, embora a torcida compareceu em um número menor no jogo de ontem em relação ao Guarani, mas cobrou bastante e cornetou bastante também, não é? Os jogadores em campo. Bom, o Cássio ouviu também o jogador Robinho, que fez o primeiro gol da equipe do Rio Preto, e nós notamos aí que o Robinho entrou como titular, entrou com vontade, e portanto ele estava entrando aí somente no segundo tempo, é uma opção técnica, né, do Luciano Dias, mas quando acabou entrando, fez o primeiro gol da equipe do Rio Preto, logo aos 6 minutos, num belo lançamento aí do jogador Luiz Fernando, e ele acabou aproveitando e falou com a reportagem do Esporte Cidade. E nós falamos agora com o jogador Robinho do Rio Preto, autor do primeiro gol dos 4 da goleada contra o Barbarense. É realmente um peso que sai das costas do time, essa importante vitória, né, Robinho? Sim, sabíamos que esse jogo seria o divisor de água, entramos com tudo, até para acabar com as críticas que estava tendo sobre a nossa equipe, que não é nada daquilo que estão falando fora do campo. Bom, mas em relação, o Rio Preto não vinha até jogando bem, não é? Mas caía no segundo tempo, o que não ocorreu nessa partida. Chegou até, sofreu um empate, mas acabou goleando por 4-1. Não, a gente, é consequência, chega um certo ponto do jogo que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, mas a gente chega a semana, trabalha para não acontecer mais isso que aconteceu hoje. Bom, e esse recomeço agora no campeonato? O Rio Preto não está bem na tabela, mas essa vitória com certeza vai dar um ânimo que vocês estavam esperando, né, Robinho? Não, a gente sempre está animado, a gente não quer deixar o Rio Preto na situação que está e sim brigar lá em cima, onde que a gente merece. E a gente tem certeza que a gente vai brigar lá em cima, porque nosso time tem muita qualidade e a gente vai começar a se empenhar muito mais do que a gente já vem se empenhando para resultados como esse acontecer mais vezes no campeonato. Bom, próximo jogo agora é fora, o Rio Preto encara o Velo Clube. Sim, a gente vai trabalhar durante a semana para acertar alguns erros que está evidente que a gente ainda tem, mas a gente vai trabalhar bastante para não acontecer o próximo jogo contra o Velo, que é um jogo bastante importante para a gente. É isso aí, garoto. Você tem potencial, tem qualidade e também tem que aproveitar a chance que o técnico deu como titular. Então, portanto, o Robinho é um jogador aí que já passou aí por grandes equipes do futebol brasileiro, como o Grêmio, como o Flamengo, como o Santos. E, portanto, tá aí, né? Agora chegou a hora dele mostrar o seu futebol e ser titular nessa equipe, já que o técnico deu esse aval a ele e ele acabou fazendo o primeiro gol que deu essa vitória de 4-1. Edinho, eu acho que ele tem que amadurecer ainda, muito. Amadurecer bastante, principalmente dentro do Rio Preto, porque no momento que ele estava praticamente se destacando, né, ele acabou saindo. Eu acho que aquele momento dele sair para o Grêmio, como saiu, e ter passado por outras equipes, não é que você vai adquirir muita experiência, Edinho, você vai precisar se firmar. Eu acho que aqui dentro do Rio Preto ele tem chances
é daqui do local, ele tem apoio da torcida, você vê todo mundo gritava o nome dele. Então, existe sim uma chance desse menino crescer muito. Esse gol, Edinho, vai dar uma grande motivação, não só para ele, mas como para o grupo. Eu creio que tem tudo, né? Tem tudo realmente para desenvolver o melhor futebol, né? Porque ele é audacioso, ele vai para cima, ele não corre, né, de zagueiro não. O Robinho tem essa característica, e é característica de jogador que normalmente a gente precisa. Um abraço aí ao Carlos Comunhão, que está com a gente, e também o Daniel, né, o nosso amigo, e o Alexandre Mendonça, né? Muito obrigado aí pela audiência, viu, Alexandre? E parabéns, então, pela vitória da equipe do Rio Preto contra a equipe do Barbarense por 4-1. Já o Mirassol venceu. O Mirassol venceu por 3-1 a equipe do Linense, está aí com 9 pontos ganhos, e o próximo adversário da equipe do Mirassol é o São Paulo Futebol Clube, que hoje tem um clássico contra a equipe do Santos. E aí a gente ouviu aí o Xuxa ontem numa entrevista a uma emissora de rádio, ele falando ao nosso companheiro Sérgio Lorencin e enaltecendo muito o trabalho do Moisés Egert na equipe do Mirassol, viu, Cássio? Olha, o Mirassol está realmente muito bem no campeonato da Série A1. Com essa vitória de ontem, 3-1 contra a Linense, ele chega aos 9 pontos. Agora vai ter um grande teste de fogo, que é enfrentar o São Paulo jogando fora, jogando contra o São Paulo no Morumbi. Qual vai ser o comportamento do Mirassol? Vai pegar um grande aí embalado, não é? Que tem esse clássico hoje contra a equipe do Santos. Então vamos ver agora o Mirassol jogando fora, enfrentando uma grande equipe, como ele vai se comportar. Mas até agora está bem no campeonato, Mirassol. Legal, nós vamos ao intervalo e voltamos já conferindo muito mais novidades do esporte para você aqui no seu Esporte Cidade. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. O Grupo Lucadema desenvolve e fabrica equipamentos para laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade, além de oferecer toda a linha de consumíveis como vidrarias, reagentes e acessórios. Equipe técnica altamente especializada em manutenção de equipamentos científicos. Com um portfólio completo, atendemos a indústrias de segmentos variados, bem como universidades e institutos de pesquisa em todo o território nacional. Grupo Lucadema está presente no dia a dia de todos os brasileiros. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte. Tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte. Você também. Com muitos anos de experiência, Trevisan Contabilidade conquistou nas áreas de consultoria e auditoria a credibilidade necessária para solucionar as dúvidas da sua empresa. Diversificando suas atividades, Osmar Trevisan apresenta a trevisaneventos.com.br, um espaço reservado para o sucesso do seu evento. Telefone 3215 8181. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia.
Upsign Digital, comunicação visual, qualidade para você e sua empresa. Adesivos, fachadas, banners e grande variedade de adesivos temáticos para festas e eventos em geral. Upsign faz ainda adesivagem de carros e vitrines. Upsign Digital, Rua Reverendo Vidal, 353, no Jardim Alto Rio Preto. Telefone 3353-5477. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405 Jardim Primavera. Telefone 32236600. Legal, voltando com o Esporte Cidade, lembrando que a equipe do América Futebol Clube, as categorias de base, continua indo as avaliações lá no campo do João Paulo II, a partir das 8 horas, quarta e também na quinta-feira. E, portanto, o pessoal participando das categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17, sob o comando do nosso amigo Cuquinha e também do João Santos. Estou recebendo aqui também, o Cássio estende esse convite a você e também ao Oscar Oliveira, do professor Walter Fará, de que vai comemorar 50 anos de serviços prestados ao judô com muita dedicação, esforço e carinho. Então, há 28 anos está esse projeto do professor Fará aqui em São José do Rio Preto e vai ser no dia 11 de março, às 9 horas, lá no Rio Preto Automóvel Clube. Parabéns aí ao professor Fará, que há mais de 28 anos está aí com o pessoal do judô, e a gente nota que é um judô que a gente vê que tem grandes competidores em Rio Preto e tem a mão aí, certamente, do professor Fará, que é o mestre no judô em Rio Preto. Sem dúvida, o Fará é um cara atento em relação ao judô, tem a sua vida, não é, dedicada a esse esporte. Então a gente já deixa aqui o parabéns para ele e vamos, né, Oscar, conferir. Vamos fazer força, né, Carlos, de a gente ir lá para a gente participar, para a gente pegar uma palavrinha dele lá, falando sobre todos esses anos, né, de trabalho. Tá certo, né? A gente fala mestre, mas é o Sensei, né? Mestre Sensei. Mestre Sensei Fará. Né? Certo. Fará, muito obrigado pelo convite aí e a gente agradece aí. Vamos estar lá presente, com certeza, lá no Rio Preto Automóvel Clube, porque você é uma pessoa que merece pelo trabalho que dedicou e vem dedicando ao judô em São José do Rio Preto. Legal, ficamos por aqui, meu amigo Oscar. Voltamos amanhã trazendo muito mais novidades, né, do esporte aqui, com essa rodada do Campeonato Paulista. Tem esse clássico aí movimentando Santos e São Paulo. Dinho, e amanhã a gente vai ouvir o Fagner, né? A gente tem um pessoal que... O Fagner não é aquele cantor lá do Nordeste, né, Oscar? Você vai ouvir o Fagner? Nós vamos ouvir o Fagner. Aliás, a música do Fagner agora. Nem o momento do Cássio Demarco. DJ Cássio. O momento do Fagner. Ele sabe muito de música. Vamos lá, Cássio. Borbulhas de amor. Aí, tá bom, tá bom. Mas esse não, esse que vai falar amanhã é jogador, vai falar da vitória do Rio Preto. Tem Fagner no Rio Preto, tem Fagner no Corinthians, e agora virou uma festa de Fagner, né? Um abraço, mas é isso aí, um abraço a todos e obrigado pelo carinho e pela audiência. E lembrando que o nosso reprise às 19h30. Legal, gente, ficamos por aqui mandando aquele abraço ao nosso amigo Zé Roberto de la Libra e também ao nosso amigo José Luiz Franzotti, das Bebidas Poti, que sempre acompanha aqui o nosso Esporte Cidade. Até lá!